Frequência vibracional, Penny Pearce. Este livro e demais livros se encontram na playlist. Sua frequência mais alta pode ser normal. Tenho absoluta certeza de que você sozinho pode livrar-se da casca que o separa e de uma experiência sublime do eu e de uma vida muito melhor. Você não precisa ter gurus, nem ser catapultado a experiências sobrenaturais por fatos drásticos. Está se tornando um ser de frequência tão alta aqui mesmo, em seu corpo físico, que aquilo que antes era metafísico, transpessoal e paranormal, agora é quase banal. Algumas das peças que faltam a uma visão mais ampla do conjunto estão aflorando a sua consciência. A essa nova compreensão facilita-nos a todos atingir o ponto crítico que conduzirá à era da intuição. Muitas das pessoas com quem eu falo estão prestes a entender que nós nunca deixamos o lar, a experiência do céu, e que, ao mesmo tempo, temos sonhado o sonho mais impressionante e cativante, chamado vida na Terra. Para despertar completamente do sonho, você precisará ter uma experiência cotidiana da alma, do seu estado de frequência mais alta, que aceita como normal. Essa experiência é, entre outras, uma experiência de empatia e compaixão, na qual um sentimento de alta qualidade o transporta através e além da sedução, do sofrimento, das limitações da lógica e da obscura hipnose do mundo. Você tem de sentir-se digno do amor, amado e amante, até nas próprias células, para poder aprender a verdade de sua identidade iluminada, conhecer a unidade e acostumar-se a um modo expandido de viver. Sendo conscientemente sensível às informações sutis codificadas em frequências de energia, você fará o caminho mais rápido para chegar à experiência desse estado preenche de certeza do amor e da alma. Para descobrir as informações e a experiência armazenada em nossas vibrações mais refinadas, estamos empreendendo um movimento evolucionário para baixo, de nossa visão impetuosa da vida para o conhecimento de nosso corpo. Entretanto, como deparamos com a emoção quando fazemos isso? E como a emoção às vezes catalisa confusão, resistência e pânico, além de alcançar-nos a um sublime transe místico, nós tendemos a evitá-la. Evitando a emoção, criamos uma lacuna onde não experimentamos todo o nosso eu. Escrevi frequência vibracional para ajudá-lo a transpor as últimas barreiras que o separa do despertar pleno e da sensação real da existência do eu expandido, que será seu estado normal na era da intuição. A mais além da lei da atração. Nos últimos anos, surgiu uma série de livros e DVDs que serviram como uma trilha de migalhas, ajudando-nos a encontrar o caminho nessa época estimulante
eles polarizaram ideias metafísicas e científicas de um modo que prendeu o coração e a imaginação do público. Entre eles estão o caminho do guerreiro pacífico, a profecia celestina, o caminho da intuição, The Field, o campo, quem somos nós, mensagens ocultas na água, o código da Vinci, a lei da atração, The Secret, o segredo. Essas e outras obras ajudaram-nos a esclarecer o que sentíamos a acontecer nos reinos invisíveis e estimularam-nos a cultivar habilidades rudimentares no trabalho, como a energia e a percepção interior. Ao mesmo tempo, graças ao caráter introdutório do material, a ampla gama de tópicos interconectados apresentados em tão pouco tempo e ao clima de medo no mundo, o conteúdo foi mal interpretado de várias maneiras. Eu comparo isso à disposição dos pontos e números de um desenho do tipo: ligue os pontos. Depois que ele é feito, você ainda precisa conectar os pontos para que o esqueleto do elemento apareça e você possa preenchê-lo com suas preferências artísticas, com seu lápis de cor ou aquarelas favoritos. Escrevi frequência vibracional para ajudá-lo a completar o desenho. Quero auxiliar seu processo de transformação. Um dos efeitos secundários de minha prática com a intuição foram as visões. A partir de meados dos anos 1970, comecei a ter muito sobre o que está acontecendo nos bastidores do mundo de hoje, em que tudo parece estar se intensificando. Reconheci logo que estávamos vivendo o início de uma transformação pessoal de um tipo que não se via em milhares de anos, e talvez nunca em nível global. Na década de 1980, comecei a fazer palestras sobre esse processo de aumento de frequência com títulos como previsões e futuras tendências, a percepção holográfica e o novo paradigma, e eliminando a lacuna entre o eu e a alma. Nessas ocasiões, eu delineava os componentes do processo de transformação e depois o pessoal que estava na plateia costumava me dizer: isso me ajuda a ter uma compreensão mais ampla do que eu estou vivendo. Antes de saber que o processo tem um propósito sublime e um desfecho positivo, estava confuso, amedrontado, deprimido. Talvez uma transformação interior radical e a chegada de um novo nível de consciência sejam a única verdadeira esperança que temos na atual crise global, provocada pela preponderância do paradigma mecanicista ocidental. Stanislav Grof. Portanto, quero ajudá-lo a compreender esse processo semi-invisível que está influenciando você, para que possa atravessar suas fases com fluência. Quero indicar-lhes técnicas que permitem transformar a emoção bloqueada numa delicada sensibilidade, de modo que você possa decifrar as mensagens contidas nos inúmeros estados vibracionais. Quero que você se saia bem
que seja mais fácil decidir viver de uma vibração pessoal mais elevada e natural, que é a que corresponde à sua própria alma. Quero que você saiba como voltar a centrar-se nela quando as vibrações inferiores de outras pessoas o puxarem para baixo. Existe uma maneira de tornar-se um sensitivo, saudável e saber trabalhar com uma vibração pessoal. É uma grande força. Um diário torna seu conhecimento mais consciente. Manter um diário é um meio infalível de acompanhar seu processo de crescimento. Com ele, você poderá documentar o que acontece à medida que penetra nesse corpo de informações. Ao longo dos capítulos deste livro, você encontrará diversos exercícios simples que o ajudarão a praticar os conceitos que estou propondo. Procure fazê-los e escrever sobre os seus resultados. Às revelações, você chegou. Que dificuldades ou surpresas você encontrou? Você pode tentar a escrita direta, deixando que o texto emane de seu âmago e que as palavras fluam espontaneamente sem censura. Comece fazendo uma pergunta que funcione como um imã para atrair uma resposta da parte mais profunda de sua consciência. Deixe que as primeiras palavras venham. Elas atrairão as seguintes. Não pense diante nem tente adivinhar ou criticar o que está sendo dito. Se alguma palavra estranha vier-lhe à mente, escreva. O que deve acontecer em seguida simplesmente acontecerá. Para manter o fluxo, é melhor não ler o que escreveu antes de terminar. Você ficará surpreso com o frescor e a precisão daquilo que escreverá. Para conhecer uma coisa, mergulhe nela como a pena na tinta. Deixe que ela a escreva com suas próprias palavras. Elizabeth Aires. Ao fim de cada capítulo, sua percepção pode mudar. Ao final de cada capítulo, inclui um trecho de escrita direta oriundo de minha frequência original. Meu eu nuclear ou vibração anímica, no momento de tranquilidade de um estado de percepção superior. A voz das mensagens é apenas a voz simples de nossa unidade, uma voz que todos igualmente temos acesso. Não se trata de nenhuma entidade recebida. Quando escrevi esses trechos mais inspirados, nem minha personalidade, nem minha voz normal na escrita ocupavam a linha de frente. As palavras surgiram como a descrição mais simples e direta de sensações ou realidades mais profundas que se revelaram à medida que eu escrevia. Nelas pouco se perde. A cada oração tem o poder de transportá-lo. Decidi incluir essas mensagens por diversas razões. Primeira, elas constituem um exemplo do tipo de orientação sábia e centrada que seu eu interior pode acessar quando você está muito tranquilo e sensitivo. Com sorte, a leitura das mensagens
o estimulará a tentar encontrar uma fonte própria e clara de direcionamento e respostas. Segundo, quero que você veja que a comunicação que provém do coração e da alma de qualquer um de nós, ao contrário das opiniões cacófonas de nossa mente, que não para de mudar, tem um apelo universal e contém verdades universais. Terceiro, as mensagens oferecem insights sinceros que muitas vezes ampliam o sentido dos pontos desenvolvidos em cada capítulo, como faz a poesia, quando comparada à prosa ou à escrita técnica. As mensagens levam-no além da lógica pura e simples, permitindo-lhe ver que nem todo saber precisa encaixar-se em compartimentos ligados para fazer sentido. Quarto, quero que você sinta o contraste entre a compreensão de cada capítulo com o lado esquerdo do cérebro, que é analítico e gosta de andar rápido, e a sensação de mudar intencionalmente para um ritmo mais lento, para que você possa intuir sentidos mais profundos, menos intelectuais e mais pessoais com sua mente intuitiva do coração. Vivendo essa mudança da superfície para o âmago, da velha percepção lógica linear a que estamos tão acostumados para o saber experiencial, novo, imediato, que esses trechos exigem. Você começará a entender como entrar no modo altamente vibracional, instantâneo e transformado de conhecer o mundo, que estou descrevendo em frequência vibracional. Se ler estas mensagens muito mais lenta e deliberadamente do que em geral faria, lê-las em voz alta para si mesmo ou fechar os olhos e escutá-las na leitura de outra pessoa, você perceberá que elas têm um ritmo e uma vibração diferente uma dos textos comuns. Talvez elas lhe pareçam piegas e até mesmo nova era. Se você as ler com um espírito demasiado rápido ou tangencial, porém, se desacelerar e conseguir ficar com elas e senti-las no próprio corpo, então elas assumirão uma dimensão maior e o abrirão para novas realidades. Às vezes, deixar uma frase ou oração na mente por alguns momentos, que de hábito faz surgir um sentido oculto. Essa é uma pequeníssima demonstração de quanto a realidade parece e se faz sentir diferente quando percebida só pela mente, e quando percebida a partir da unidade entre mente, coração e corpo. Você pode saltar essas mensagens da frequência original ou usá-las para praticar a entrada em sua própria frequência original, que descrevo detalhadamente no capítulo 5. Talvez você precise ler todas elas de uma vez quando chegar ao fim. Na verdade, não importa. O interessante seria observar sua reação à mudança de ritmo, vibração e foco que as mensagens provocam. Caso se sinta, por exemplo, irritado ou aliviado ao ler alguma, isso pode ser uma pista sobre seu progresso
nas transições fundamentais de seu próprio processo de evolução pessoal. Usar a intuição contribui para que você vivencie mais. À medida que você ingerir e digerir o material contido em frequência vibracional, será útil prestar atenção à sua intuição. A intuição é uma percepção direta e imparcial que provém da unificação de partes fragmentadas de sua consciência. Seu corpo, suas emoções, sua mente e seu espírito. E surge quando você está concentrado no momento presente, alerta, porém não tenso, ligado a seu corpo e seus sentimentos, não usando da força de vontade e sentindo-se simples e aberto. A intuição pode se expressar a partir de diferentes níveis do cérebro, como atração ou repulsa instintiva, como impressões de um dos 5 sentidos ou como um súbito lampejo de compreensão acerca de um sentido, sistema, visão ou padrão de informação complexo. Como disse, nossa intuição é um catalisador do nosso aperfeiçoamento e realização pessoais, porque quando se trata de promover mudanças profundas e duradouras na vida pessoal, só a experiência subjetiva e não os fatos é que registramos como real. Quando você faz pausas na leitura e divaga um pouco, podem lhe ocorrer insights intuitivos. Quando você está vivendo no mundo lá fora, podem surgir experiências que se relacionam com o capítulo que está lendo. E quando diz aquele acha intuitivo que equivale a um eureka, a informação ganha ainda mais realidade aos seus olhos. Muitas vezes você terá de sentir ou pressentir como uma coisa funciona para entender plenamente os conceitos apresentados. Enquanto desenvolve sua sensibilidade, será sua intuição que lhe trará revelações sobre o significado das vibrações que você percebe. A intuição é uma porta que revela uma realidade superior e uma experiência mais clara do divino. E no final é a sua interpretação subjetiva daquilo que sua intuição lhe traz, que libera ou inibe uma capacidade de agir e crescer. Buscando a frequência. A ideia de que o universo é mais real que o visível, de fato, nunca foi tão amplamente aceita pelos cientistas, enquanto neste século climático. Só que ela está longe de ser nova para filósofos e visionários, porque não esqueçamos, Aristóteles chamava a vida de espírito que permeia a matéria, conceito que todas as grandes religiões endossariam com ardor. A filosofia do misticismo surge como eminentemente razoável. A recém-percebida realidade do mundo não material,
de campos que influenciam, de ondas que transmitem, de mentes que permeiam. Gay Mercy. Desde o início dos anos de 1970, estou profundamente envolvida no desenvolvimento da intuição e interesso-me por aquilo que os budistas chamam de percepção hábil. Basicamente, saber como usar a mente para sanar o sofrimento. Meu entusiasmo pela intuição e pelos mistérios que a ela se relacionam nunca descreveu, e por meio de seu estudo encontrei verdades unificadoras semelhantes em todas as religiões e caminhos espirituais, além de muitos segredos para maximizar um fluxo mais fácil na vida. Tem sido parte de minha prática da intuição trabalhar com a arte de questionar, inquirir regularmente o que sei